Olá, meus irmãos e minhas irmãs, paz seja com todos vocês, como vocês estão? Espero que todos estejam bem e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Preparando o Caminho. E desde já gostaria de pedir que você se inscreva no canal, ative as notificações para que assim que sair um vídeo novo, você receba a notificação do YouTube e também deixe o seu like, que é como a plataforma entende que esse vídeo é relevante e dessa forma vai compartilhar para mais pessoas. E também faça a sua parte, compartilhe para aquele amigo, familiar, aquela pessoa que precisa se alimentar da palavra que vem de Deus. E hoje nós vamos falar sobre maturidade em Cristo. O que é essa maturidade? Para isso, então, vamos orar e pedir que Deus traga o entendimento que vem somente dele. Senhor, nosso Deus, nós estamos aqui diante da tua presença declarando a dependência do Senhor. Por isso nós pedimos que o Senhor venha, Pai, trazer o teu alimento, que vem somente de ti, venha trazer entendimento para a minha vida, a vida dos meus irmãos e irmãs que assistem esse vídeo, e que a tua graça, a tua palavra nos transforme diariamente para prosseguirmos para o alvo que é o Senhor. Assim nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Então é isso, meus irmãos, nós vamos falar sobre maturidade, o que a Bíblia nos fala, o que é essa maturidade em Cristo. E para isso nós vamos para a palavra. A Bíblia nos fala em 1 Coríntios, capítulo 3, o seguinte: Irmãos, não lhes pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a crianças em Cristo. Dei-lhes leite e não alimento sólido, pois vocês não estavam em condições de recebê-lo. De fato, vocês ainda não estão em condições, porque ainda são carnais. Porque visto que há inveja e divisão entre vocês, não estão sendo carnais e agindo como mundanos? Pois quando alguém diz, eu sou de Paulo, e outro, eu sou de Apolo, não estão sendo mundanos? Afinal de contas, quem é Apolo, quem é Paulo? Apenas servos por meio dos quais vocês vieram a crer, conforme o ministério que o Senhor atribuiu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus é quem fazia crescer, de modo que nem o que planta, nem o que rega são alguma coisa, mas unicamente Deus que efetua o crescimento. Então aqui, meus irmãos, a palavra de Deus nos mostra, por meio da carta do apóstolo Paulo à igreja de Corinto, que ele está exortando aquelas pessoas que estão presentes ali naquela igreja, dizendo: eu não pude dar alimento sólido para vocês. Eu não pude tratar vocês como seres espirituais, mas sim como carnais, e tive que dar leite, porque vocês são crianças em Cristo. E Paulo então faz essa afirmação, que naquele momento eles eram imaturos. Então Paulo, ele apresenta algumas características que são presentes nas pessoas imaturas em Cristo. Pessoas que são crianças em Cristo e não cresceram na fé ainda. Quais são essas características? A inveja, a disputa, o ego, a arrogância. Pessoas que carregam essas características e estão dentro da igreja, elas de fato não amadureceram em Cristo. Como Paulo apresenta, vocês dizem que são de Apolo, e o outro diz que é de Paulo. Mas quem é Paulo? Quem é Apolo? Quem é Pedro? Quem é João? Quem é Felipe? Quem é determinado pastor? Nada. Apenas instrumentos para propagar a mensagem daquele que realmente importa, que é Cristo. Simples assim. Por que essas pessoas são tidas como carnais? Porque quando você busca essa disputa pelo cargo, não, porque eu que tenho que pregar, eu que tenho que ministrar o louvor, eu que tenho que ser o líder, eu que tenho que fazer acontecer, eu estou buscando os meus desejos carnais e satisfazer o meu ego. E isso mostra que eu não estou agindo pelo Espírito, mas estou agindo pela carne. Então eu não entendi nada do que é o real evangelho, o evangelho de Cristo, aquele que é rei, mas que abriu mão dos atributos de rei e se fez humilde por nós. Então mostra que eu não compreendi nada do que é de fato viver o evangelho maduro de Cristo. Então Paulo apresenta esse conceito de imaturidade, mas ele também apresenta o que seria atingir, ou pelo menos prosseguir, buscando essa maturidade em Cristo. Nós vamos ler agora. Então a palavra de Deus nos diz o seguinte, em Filipenses, capítulo 3, versículo 8. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor,
por cuja causa perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para poder ganhar a Cristo e ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Quero conhecer a Cristo, ao poder da sua ressurreição e à participação em seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte, para de alguma forma alcançar a ressurreição dentre os mortos. Não que eu já tenha obtido tudo isso, ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante. Prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Todos nós que alcançamos a maturidade devemos ver as coisas dessa forma. E se em algum aspecto vocês pensam de modo diferente, isso também Deus lhes esclarecerá. Então aqui, meus irmãos, a palavra nos fala de fato que essa maturidade em Cristo, qual que é o contexto? Paulo ele está dizendo que nós devemos nos gloriar em Cristo e não nas coisas dessa terra, não na nossa própria força. Inclusive, um pouco antes, você deve ler em casa, Paulo ele fala, se fosse então para nos gloriarmos nas nossas obras, títulos, diplomas e tudo mais, trazendo para os nossos dias de hoje, eu mais do que todos deveria me gloriar, porque eu sou israelita, da tribo de Benjamim, fui circuncidado. Quanto à lei, eu sou extremamente conhecedor, um fariseu, e Paulo realmente era. Quanto ao zelo, ele perseguiu a igreja por acreditar que isso era um zelo com a lei, mas Cristo abriu-lhe os olhos. Então Paulo tinha vários motivos para se gloriar no seu conhecimento, se gloriar em si mesmo. Mas o que Paulo fala? Por isso que eu li alguns versículos antes, da passagem de fato que a Bíblia nos fala sobre maturidade. Paulo ele nos fala que tudo isso, ser circuncidado, ser israelita, da tribo de Benjamim, ter diplomas, ter dinheiro, ter conhecimento, tudo é perda se comparado à glória de Cristo, ou seja, se comparar a conhecer a Cristo. E é isso que Paulo apresenta. Paulo fala, o que eu quero é conhecer a Cristo, o que eu quero é pregar o evangelho de Cristo e participar do seu sofrimento. Assim como ele sofreu na cruz para me dar vida, eu quero gastar a minha vida para que mais pessoas sejam alcançadas por esse evangelho. E aí Paulo apresenta, todos nós que alcançamos a maturidade. Qual maturidade é essa? De fato, de viver a nossa vida para Cristo. Essa é a maturidade real que Paulo está falando. Quando eu vivo na terra, eu trabalho, eu estudo, eu faço as coisas da terra, mas de fato o meu coração não está nisso, porque tudo isso é perda. Para um pouco para raciocinar. Vamos supor que você vive 80 anos. Depois você morre. Tudo que você construiu, diplomas, casas, bens, tudo fica. Eu, como estudante de música, estudei muito sobre Beethoven, Mozart, Bach, compositores séculos atrás, que foram grandes compositores na música. Mas a geração de hoje, ninguém conhece. O que eu quero dizer? Os seus títulos, o seu trabalho, a sua casa, nada importa. Porque daqui a alguns anos ninguém vai se lembrar. Então por que gastar a sua vida em coisas que se perdem? Isso é imaturidade. Por quê? Porque novamente nós estamos buscando os nossos desejos. Como Paulo apresentou à igreja de Corinto. Nós estamos olhando para onde? Para as coisas da terra, para as coisas momentâneas. Mas a Bíblia nos fala, Paulo nos fala que nós devemos olhar para quem? Para Cristo, o alvo. Somente assim eu posso me tornar maduro em Cristo. Então o que é essa maturidade? É entender que eu estou na terra por um propósito, que é o que? Conhecer a Cristo e propagar o seu evangelho. Não somente eu, mas você. Deus, ele não deu o seu filho, Jesus não morreu para você trabalhar numa multinacional e ganhar 5.000 por mês e final de semana você passear. Não foi para isso que Cristo deu a vida dele para você, para te salvar. Não foi para isso, mas sim para que você tivesse essa consciência
abandonasse os seus planos e vivesse os planos de Deus e começasse a propagar o Evangelho. Se todos nós que dizemos que somos cristãos estivéssemos fazendo isso, a igreja já estaria perto da sua plenitude total. Mas não, nós enquanto cristãos estamos preocupados com as coisas dessa terra. O quanto eu posso ganhar mais, o quanto eu posso adquirir mais. E o Evangelho não é sobre aquisição, é sobre repartição, é sobre repartir, sobre compartilhar. Cristo é o exemplo. Cristo tinha tudo, abriu mão e dividiu o reino comigo e com você. E diante disso eu te pergunto, o que você tem feito? A Bíblia então nos fala que a maturidade real em Cristo é entender que as coisas dessa terra passam, e sim, eu vou trabalhar, estudar, fazer as coisas dessa terra que nós precisamos, mas entendendo que eu não sou daqui, que existe um reino que me aguarda e que eu tenho que trabalhar para esse reino, que é o que? Pregar o Evangelho, alcançar vidas. Quando você entende isso, você alcança a paz que excede todo entendimento, que é fornecida por Cristo. Porque você para de focar nas coisas dessa terra e entende que Cristo é a real recompensa. E tudo passa a ser perda, porque você encontrou o real tesouro. Então, que a imaturidade que estava presente na igreja de Corinto, da competição, da disputa, da busca pelo ego, pelos títulos, da busca pelas coisas dessa terra e do olhar nas coisas dessa terra, seja eliminada da sua, da minha, das nossas vidas. E que nós possamos ser maduros de fato em Cristo, entendendo que todo sofrimento, toda alegria, toda riqueza, tudo que existe nessa terra, nada se compara à glória de Deus. E que nós sim devemos buscar e gastar a nossa vida por Ele. Isso é ser maduro em Cristo. Entender que eu estou nessa terra para viver para Ele, que é o meu único propósito de vida. Então que essa maturidade de Cristo possa pairar e habitar em você. Que você possa ser maduro em Cristo e comece a buscar de fato viver para Ele e não viver preocupado com as coisas dessa terra. Que a graça te acompanhe e que Cristo te conceda cada dia mais força para permanecer nele. Um grande abraço.